Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos vocês, tudo bem? Gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a carta do apóstolo Paulo, a sua epístola aos Colossos, né? Carta destinada aos Colossenses, a igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, o versículo de número 13 em diante está dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. É um versículo interessante, que apresenta ele como a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. O único meio de Deus se apresentar à humanidade foi através de Jesus. Ele precisou se tornar visível através de Cristo. Então a imagem de Deus, como você vê Deus, é através de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Deus é invisível. E o meio de Deus se apresentar à humanidade foi através de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Ou seja, de tudo que foi criado, Jesus foi o primeiro. Mas Jesus é Deus, como é que Deus foi criado? Deus cria, não é criado, não é? Mas aqui apresenta como a criação no sentido de projeto, né? Ele foi criado em um projeto eterno. Então o que acontece? Quando Deus olha lá em Gênesis e diz a Bíblia que Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? Ou sobre a face das águas, e diz Deus: haja luz e houve luz. As águas estavam cobertas por trevas e veio a luz. Aquela luz que veio ali era Cristo que estava vindo ao mundo, era uma prefiguração de Cristo, é a imagem de Cristo. Então Cristo já existia em um projeto eterno. Quando veio a criação, Cristo já era o primeiro, tudo foi criado por meio dele. Continua falando aqui a carta aos Colossenses: tudo foi criado por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então foi por meio de Cristo que foi criado. Ou seja, quando as coisas estavam sendo criadas, o que estaria enxergando? Cristo. Quando, por exemplo, o primeiro Adão dorme, quem é que estava dormindo? Era Cristo, que haveria de morrer. E esse período de sono, de morte de Cristo, nasceria a igreja, como aconteceu através desse sono de Adão. Quando ele desperta, nasce a Eva, aparece a Eva. Essa é osso dos teus ossos, carne da sua carne, portanto será chamado varoa, não é? Então, quando embora ali estava a imagem distorcida, porque Hebreus 10, né, ele apresenta que o Antigo Testamento apresenta como sombras de bens futuros que haveria na frente. Lá era sombra, então a sombra, a imagem era distorcida, precisava da imagem real para você entender a sombra. Hoje, com o Novo Testamento, entendemos a sombra, né, que é a imagem real agora no Novo Testamento. Sem ela você não conseguia distinguir. Então esse sono de Adão era a morte de Cristo que haveria. Quando Adão desperta, aparece ser a sua esposa, que foi o que aconteceu quando Cristo ressuscita, nasce a sua igreja, que é a sua noiva. Esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante também, que ele é o princípio de toda a criação, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por meio dele e para ele, mas foi feito por meio de Cristo. Então o que acontece? Quando a Bíblia apresenta lá em Gênesis 1, o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, né? Bereshit, princípio, bara criou Elohim, Deus, né? No princípio criou Deus. A realidade é que no hebraico não existe a palavra no, não é no princípio, seria através do princípio, ou por meio do princípio.
Então, olhando que o alfabeto hebraico não existe a palavra no, e Colossenses fala que por ele e através dele tudo foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então foi através de Cristo que se fez, que se criou todas as coisas. Então Paulo sabia, Paulo faz menção de Gênesis quando ele apresenta aqui Colossenses. Ele está dando uma indireta aqui dizendo, ó, foi por ele e por meio dele. Então na realidade foi através do princípio que é Cristo. Através do princípio criou Deus os céus e a terra. Então foi por meio dele, ele é o primogênito de toda a criação, e sem ele nada do que foi feito se fez, tá bom? Fica essa palavra para o seu coração, entendendo que Jesus, Paulo continua falando que para que tudo ele tenha a primazia, né? Então tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é o princípio de toda a criação, tá bom? Vou gravar um outro vídeo para explicar também sobre nos tirar das potestades das trevas. Paulo fala que ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é assunto para o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo. Espero tenha contribuído um pouquinho mais para o seu crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.